O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. E sobre este assunto nós vamos conversar agora, vai retornar ainda, com Renato Ribeiro, que é advogado especialista em direito eleitoral. Muito bom dia, Renato. Bom dia e que prazer novamente falar a Jovem Pan. Prazer é nosso, Renato. Então, ficava uma expectativa de um período de vista que poderia retardar em 30, prorrogáveis por mais 30 dias, recesso aí, depois o recesso do judiciário, esse tema seria levado lá para setembro. Mas hoje mesmo nós conversamos aqui na abertura do Jornal com o deputado Eduardo Bolsonaro, falando ao vivo lá de Brasília. Ao que parece, a estratégia da defesa, ela mudou e agora, de fato, poderemos ter o avanço desse julgamento. Na sua avaliação, ele poderia terminar hoje, sem esse período de vista, evidentemente, ou as discussões podem ser prorrogadas para mais uma sessão? Bom, primeiro eu quero deixar muito claro, quebrar um pouquinho o protocolo aqui, para saudar a Jovem Pan de Penápolis, que começou as suas atividades ontem. Eu estive pessoalmente na inauguração, saudando o empresário Armando Igreja e o radialista Célio de Oliveira por essa empreitada, levando a Jovem Pan a outros espaços no Brasil. E respondendo tecnicamente a pergunta, eu creio que nesse momento não há mais o que se fazer. Se equivocou o deputado Eduardo Bolsonaro. Por quê? A defesa foi colocada, muito bem colocada, pelo ex-ministro do TSE, o Tarcísio, que é o advogado que faz a defesa do Jair Bolsonaro, e a acusação também foi colocada de uma forma muito veemente pelo advogado Valberag. Eu sou amigo dos dois, sei da competência dos dois, então, naturalmente, eu entendo que as cartas já estão na mesa. Foram feitas as devidas sustentações orais e o Ministério Público foi muito veemente. Veemente eu começo pelo Braga Neto. O Braga Neto, ele na condição de candidato a vice, ele não participou ativamente daqueles atos, teve uma participação mais secundária. Então, o Ministério Público entendeu e deu, assim, o seu parecer, dizendo que o Braga Neto não deveria ser condenado com a penalidade de inelegibilidade. Já eu entendo que o TSE, e talvez até de forma unânime, vai utilizar dessa situação para tentar, inclusive, já marcar uma posição para as eleições municipais. Por quê? O que se está discutindo é se o presidente da República, no uso das suas atribuições legais, ele fez o chamado abuso do poder político. E o que vem a ser o abuso? O abuso é o algo a mais. O presidente tinha o direito de fazer a requisição dos embaixadores e fazer aquela reunião? Sim, era uma prerrogativa do presidente. Agora, ele poderia falar sobre determinados assuntos? E é isso que está se discutindo no TSE. Eu vejo que pela conjectura, pelo andar da carruagem, pelas próprias informações que nós colhemos, tudo é desfavorável ao ex-presidente. Por quê? Naquele momento, pelo menos está se formando esse convencimento por parte do colegiado, o presidente, ele abriu mão de uma reunião que seria institucional para dar um propósito político. E por que eu falo que o TSE vai adotar esse tipo de posicionamento nas eleições municipais? Porque, imagine que nós teremos eleições daqui um pouco mais de um ano municipal e os prefeitos, eles, muitos, na tentativa da reeleição, não poderão incorrer no abuso do poder político. São dezenas de prefeitos que já perderam seus mandatos nesse tipo de atividade. Se, por um acaso, o ex-presidente passar sem nenhuma condenação, isso será uma forma de carta branca para que esses prefeitos utilizem-se dos seus cargos ou para tentar a reeleição ou para fazer o seu sucessor. Então, é isso que está se discutindo. O presidente, a meu ver, e ao ver do Ministério Público, e sem nenhum juízo político, em todas as famílias de brasileiros, nós temos pessoas que votaram ou no Lula ou no Bolsonaro. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo tem isso. Mas, de maneira técnica, de maneira absolutamente técnica e isenta, o presidente deu um propósito eleitoral numa reunião que ele não poderia dar esse propósito.
É por essa razão e com base na jurisprudência do TSE que eu acredito que o presidente vai se tornar inelegível. Advogado Renato Ribeiro, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutor Renato, bom dia. Sempre uma satisfação falar com um amigo. Doutor Renato, eu acompanhando aí as suas colocações, né, a respeito desse julgamento, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor entende que a decisão do TSE, ela vai ser direcionada exclusivamente a esse episódio, a essa reunião envolvendo os embaixadores, ou você entende, tal como muito se comenta, né, no meio político e no meio jurídico, de que se dará um julgamento tendo uma abrangência maior, se analisando o que se chama de conjunto da obra por parte das condutas do ex-presidente Bolsonaro? Bom dia, doutor Cristiano, meu amigo pessoal, também grande especialista do direito eleitoral. Eu entendo que nessa situação acontecerá uma diferenciação muito clara. Muitos colegas advogados, não é o caso do doutor Cristiano, que não são da área eleitoral, fazem essa pergunta. E é preciso distinguir o direito penal, direito civil, dos pressupostos da própria justiça eleitoral e do direito eleitoral. E a natureza jurídica dessa ação, a ação de investigação judicial eleitoral, ela tem um caráter de, como se diz o seu próprio nome, investigação judicial, de se trazer novas provas no processo, até a estabilização da demanda. E daí o presidente teve o azar de, do momento que houve a estabilização da demanda, outras provas foram incluídas. É claro que a defesa feita pelo ex-ministro Tarcísio foi muito bem feita, a defesa do advogado, se insurgindo contra essa nova apreciação de provas que foram surgindo, inclusive a chamada minuta do golpe. Mas o próprio plenário do TSE já entendeu que era lícito trazer esses elementos, e isso complica tecnicamente muito a posição do ex-presidente. Conversamos então com o advogado Renato Ribeiro, especialista em direito eleitoral, analisando então a expectativa, a retomada hoje no Tribunal Superior Eleitoral do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, e é sempre um prazer vê-los, especialmente doutor Cristiano, esse grande amigo.